Oi gente, tudo bem aí? Vamos continuar mais uma aula sobre hidrocarbonetos de cadeias ramificadas. Já conhecemos quem? Alcanos de cadeias ramificadas, aquelas ligações simples. Começamos a estudar os hidrocarbonetos de cadeia insaturada, que foram os alcenos, presença de uma dupla, e finalmente os alcinos, presença de uma tripla ligação. Agora vamos para o quarto tipo de hidrocarboneto ramificado, que são os alcadienos. O que é o diene? Duas duplas. Então são moléculas de hidrocarbonetos onde está presente duas duplas. E de novo, são as duplas ligações que orientam a cadeia principal. Desta vez, as duas duplas precisam estar contidas na cadeia. Então eu posso ter uma cadeia enorme, se as duas duplas não estiverem ali, não é a cadeia principal. Então vejam aqui, ó, alcadieno tem dupla aqui e dupla aqui. Obrigatoriamente essas duas fazem parte da cadeia. Então, ó, a minha cadeia é carbono 1, 2, 3, 4. A partir daí, o que eu vou fazer? Buscar a cadeia principal, que é a maior linha. Opções: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7. 5, 6, 7 e 8. O que tiver fora desta cadeia é o que? É ramificação, é grupo substituinte. Onde estão os ramos? Ó, tem radical aqui, ó, no carbono 4 e tem radical no carbono 6. Que radicais são esses? Ambos são radicais metil. Em que carbonos estão? No 4,6 de metil, dois radicais metil. Eles não se chamam de metil, são radicais chamados metil, e eu tenho dois, por isso di, tá bom? Agora eu vou falar da cadeia principal. É uma cadeia de quantos carbonos? De 8. 8 é oct. Como é que a gente trabalhava com alcadieno? Tinha que falar onde estão as duas duplas. Então, ó, oct, tracinho, no carbono 1, ó, no carbono 1 e no 3, ó, no 1 e no 3. Como são coisas iguais, separadas por vírgula, igual fizemos com metil. Nós temos duas duplas di-en, e é isso, é hidrocarboneto. Então, esse é oct 1,3 di-eno, tá certo? Alcadieno de cadeia ramificada. Agora vamos para esse outro exemplo. Ó. É alcadieno também? Sim. Por que eu estou vendo que é? Tem dupla aqui e dupla aqui. Você lembra que eu disse há pouco que a cadeia principal tem que fazer parte da dupla? Se não tivesse, dava para fazer uma cadeia assim, quer ver? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer esse traçado, eu vou abandonar a dupla vai ficar fora da cadeia. E não existe essa possibilidade. Então aqui, sem pensar em cadeia maior, obrigatoriamente, essa será a minha cadeia principal. Por que esta? Porque nessa cadeia as duas duplas estão contidas. E agora, como numerar? Por que lado? Porque aqui a dupla está na ponta, não é? E aqui também. Qual é a opção? Agora vai ser a proximidade do radical. O que tiver penduradinho, o lado que é ele que vai desempatar aqui para mim a numeração. Então, como o radical está mais à direita, eu vou falar que este aqui é o meu carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora vejamos que radical é esse, ó, que está pendurado no 2. Radical de 3 carbonos. Radical de 3 carbonos é prop. Esse é propil normal ou é o iso? Esse é o propil normal, ó, porque os três estão na mesma linha. O iso, eles estariam quebradinhos na forma da letra L, tá? Seria o carbono do meio que se ligaria ao carbono 2. Não é o caso. Então eu vou falar o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui em cima essa nomenclatura porque acho que eu vou ter um pouco mais de espaço. Eu vou falar assim, ó. No carbono 2 tem radical propil. Numa cadeia de 6, que é X, onde? Vou ter que passar para cá, gente, não tem espaço aqui, ó. Carbono 2, deixa eu melhorar isso. No carbono 2 temos propil, numa cadeia de 6 que é X, tracinho, onde no carbono 1 e no 5, 1,5, tem as duas duplas di-en e instalado isso no hidrocarboneto. 2 propil, X, 1,5 di-eno, alcadieno de cadeia ramificada. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo igual nós fizemos com os alcanos, com os alcenos, com os alcinos, onde através do nome ensinar você a fazer fórmula. Lembrando o seguinte, alcadieno tem fórmula geral igual a alcino, CnH2n menos 2. As fórmulas gerais não mudaram, são as mesmas que a gente já estudou lá atrás, tá bom? Para que serve
mesmo a fórmula geral para a gente não precisar contar os hidrogênios, sabendo a quantidade de carbonos, a gente já consegue descobrir quantos são os hidrogênios. Então, por exemplo, se eu olho o nome, ó, prop e X. X são 6, não é? Prop é 3. 6 mais 3, 9. Se eu quiser saber a fórmula molecular aqui, é só eu fazer o seguinte, ó, fórmula geral de alcino, CnH2n menos 2. Se o número de carbonos ali deu 9, pelo nome, hein, que eu estou olhando, X e prop. Se o número de carbonos deu 9, 2 vezes 9, 18. Menos 2, 16. Se eu colocar os hidrogênios aqui, eu vou usar 16 hidrogênios. Para isso serve a fórmula geral. Bom saber, né? Sabendo a fórmula geral, economiza tempo se você precisar representar as moleculares. Tá? Olha só, gente, ó, eu falo assim, ó, tem a seguinte nomenclatura. 4 sec butil oct 2,3 dieno. Aí eu falo para você, faça para mim a fórmula estrutural. De novo, o que a gente tem que fazer primeiro? Montar a cadeia principal. O que é a cadeia principal? Uma linha dessa vez com quantos carbonos? 8. 2, 4, 6, 8. O que eu vou agora completar na cadeia principal? A posição das duplas. No carbono 2 e no carbono 3. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, o que ele quer que você faça? No carbono 4, pendura um sec-butil. O que é pendurar um sec-butil? O que é but? 4 carbonos. Por que é sec? O carbono que eu vou pendurar agora, ele tem que estar ligado já a 2 carbonos. Ó, esse carbono aqui, ó, não é o 4, que eu vou escrever agora. Não vou colocar o tracinho, não. Ó, esse carbono, que depois vai grudar no 4, ele tem que ser secundário. Façamos. Ó, fiz esse carbono ficar secundário. Aí falta mais um aqui para completar o but. Isso que eu acabei de fazer aqui embaixo é que é o sec-butil. Sec-butil tem qual característica? O carbono que se liga à cadeia principal é um carbono secundário. É o carbono que se ligou à principal, antes já tinha 2 carbonos ligados a ele. Esse é o sec-butil, tá? Se eu perguntar para você, represente para mim a fórmula molecular. Aí você vai lembrar CnH2n menos 2. Bom, oct é 8, but é 4. 8 mais 4, 12. 12 vezes 2, 24. 24 menos 2, 22. Esta seria a fórmula molecular desse composto, tá? Um alcadieno. Agora vamos para mais uma representação de fórmula estrutural. Lembrando que quando você vai fazer, quando você está no vestibular, uma segunda fase, você vai fazer uma fórmula estrutural, precisa colocar os hidrogênios, viu, gente? Eu não estou colocando aqui, porque nós estamos aqui numa aula mais reduzida, mas obrigatoriamente os hidrogênios precisam ser colocados. Não existe representação de fórmula com parte da molécula instável, tá bom? Agora eu falo assim para vocês, ó, quero essa nomenclatura aqui, ó, 3,3 dimetil X 1,4 dieno. Então, ó, mais uma vez, começo a analisar a molécula da direita para a esquerda. X, 2, 4, 6. No carbono 1 tem dupla, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a outra dupla está no carbono 4. Agora, no carbono 3, eu volto agora para a esquerda. No carbono 3 e no 3 de novo tem radicais de que tipo? Metil. CH3, CH3. Esta é a molécula do alcadieno que ele pede para você representar. Lembrando que a necessidade dos hidrogênios é enorme. Tem que colocar os hidrogênios para ficar certinha a fórmula estrutural. Certo? Alcadieno de cadeia ramificada. E agora vamos falar um pouquinho das cadeias cíclicas, dos ciclanos,
hexanos, dos ciclos que formam aquelas estruturas geométricas, quadrado, triângulo, hexágono, pentágono. Vamos agora falar deles com ramificações, tá? Então, o primeiro grupo aqui que nós vamos estudar são os ciclanos, ciclos de alcanos com ramificação. Eu vou fazer o ciclo na forma da estrutural em traço, que fica mais rápido também para eu conseguir chegar à explicação para vocês. Então eu falo assim, ó, era uma vez essa cadeia cíclica, só que agora ela tem ramificação. Tenho essa, aí eu vou mostrar uma outra aqui também, do ladinho aqui para vocês, que é o ciclo pentano, que também tem ramo. Olha só, e vamos ver se cabe mais um minha aqui, embaixinho aqui. Acho que não, melhor não, senão depois vou me atrapalhar para escrever. Seguinte, duas cadeias cíclicas. Por que eu enxergo a presença de cadeia cíclica? Eu enxergo sempre figura geométrica, todos os carbonos são no mínimo secundários. Falo o seguinte, eu quero que você dê nome a cada uma delas. Ambas têm ramificação. Por que eu sei que tem ramificação? Esse carbono que está aqui, ó, ele é terciário, ele está ligado a esse de baixo, do lado e ao lado esquerdo. Esse também é terciário, então é ramificação. Aí agora você está vendo que em cada molécula tem dois ramos, dois radicais. Eu vou ter que numerar dessa vez para falar onde eles estão. Qual vai ser a escolha? Por qual radical eu vou começar a numerar? Qual que estará no meu chamado carbono 1? Agora eu vou usar ordem alfabética. De novo, antigamente usavam-se ordem de complexidade, agora é ordem alfabética. O que eu vou usar a ordem alfabética? Eu vou olhar os radicais, vou lembrar do nome deles, depois eu vou optar pela numeração. Aqui em cima eu tenho um radical chamado etil, et 2 carbonos. Aqui embaixo metil. E aí, em ordem alfabética, de quem que eu vou falar primeiro? Eu vou falar do etil. Então, esse vai ser o meu primeiro carbono. Agora eu vou girar na molécula, ou no sentido horário ou anti-horário, buscando a proximidade do próximo. Você concorda que se eu optar em girar para cá, esse vai ser o carbono 2, esse é o 3 e o outro radical estará só no 4. Não é a melhor opção. A melhor opção é fazer o giro buscando ele, para ele ficar mais pertinho. Então, esse vai ser o carbono 2, 3, 4. Aí eu começo a falar o seguinte, no carbono 1 tem radical etil, no carbono 2 tem radical metil. Tudo isso no ciclo de quantos carbonos? But. Tudo isso no ciclo butano. 1 etil, 2 metil, ciclo butano. Numerei, a princípio, usando ordem alfabética e depois buscando o próximo radical, para ele ficar com um número pequeno, tá bom? Vamos para a próxima molécula. É um ciclo de 5 carbonos, um ciclo pentano, de casinha. Aqui eu tenho o radical etil, de 2 carbonos, e aqui eu tenho o radical butil. De quem que eu vou falar primeiro, do but ou do et? Vou falar primeiro do butil. Então, ó, esse é o carbono 1. E vou trazer aqui pertinho de mim, ó, no carbono 2, no 3, o radical etil. 4 e 5. Agora, quando eu falo de radical butil, você lembra que existem vários. Precisamos especificar que tipo de butil é esse. Olho para esse carbono aqui, ó. Esse carbono, antes dele se ligar, ó, quando ele não tinha esse tracinho, você concorda que ele já estava ligado a 3, é um terciário? Então esse é um terquibutil. É um terquibutil que grudou no ciclo. Então eu vou falar assim, ó. No carbono 1 tem terquibutil. No carbono 3 tem etil. Tudo isso grudadinho no ciclo pentano. Vejam que agora eu optei em não colocar hífen. Obrigatoriamente eu junto as duas palavras, ciclo pentano. Se eu opto em colocar palavras separadas, obrigatoriamente tem que ter hífen, tá bom? Então, duas cadeias fechadas de alcanos, de ciclanos, tá? Aí eu vou mostrar para vocês com o nome como é que a gente faz a fórmula. Aqui também já mostrei todos os outros hidrocarbonetos, certo?
pedacinho aqui tá mais difícil para apagar, acho que a lousa tá ficando já mais atacada, né, de tanto usar. Aí perde um pouco aquela película, vai ficar mais difícil para apagar. Aí eu falo assim para vocês, ó, quero que você faça para mim a fórmula desse composto aqui, ó. 1 etil, 2,5 dimetil, tudo isso instalado no ciclo hexano. Então, de novo, assim como nós fizemos nas outras, gente, a regra é a mesma. Começo para fazer a fórmula estrutural, analisa a nomenclatura da direita para a esquerda. X, 6 carbonos, então eu vou fazer ó, um hexágono. Isso significa ciclo hexano, todas as ligações simples. Agora, o que ele quer que você instale? No carbono 1, radical etil, qual que é o carbono 1? Você escolhe. Ah, eu quero que seja esse aqui. Ok, então você faz um etil, ó. CH2, CH3. Pode ser os dois deitadinhos ou os dois para cima. Como eu não tenho espaço lá em cima, eu fiz assim. Então, esse vai ser o meu primeiro carbono. 2, 3, 4, 5 e 6. Podia ser 2, 3, 4, 5, 6. Aí tanto faz. Dessa vez eu estou criando. No carbono 2, radical metil, um carboninho. E o outro radical metil no carbono 5. Pronto, ó, fiz exatamente o que ele pediu. Esse é 1 etil, 2,5 de metil, ciclo hexano. O ciclo hexano tem a mesma, ou melhor, os ciclanos tem a mesma fórmula geral que os alcinos, que os alcenos, CnH2n, tá bom? Ciclos de cadeias saturadas. O que é cadeia saturada? Só ligações simples, CnH2n, tá certo? E agora nós vamos falar dos ciclenos, que são os hidrocarbonetos, onde existe uma dupla ligação. Veja só, tá vendo? Cicleno, gente, tem fórmula geral igual ao cadieno e igual a alcino. As fórmulas gerais repetem-se, ainda bem, que senão seriam muitas para decorar, né? Então, agora vamos para exemplos de ciclenos. Ciclenos. Bom, olha só. Vamos imaginar que eu tivesse esse composto aqui, ó. De novo, eu fiz um hexágono, só que agora tem uma paralelinha aqui que representa a existência da dupla. Aí faço uma outra molécula assim, ó. Um pentágono, duplinha aqui. Aí ponho o radical aqui e ponho o radical aqui em cima, ó, tá certo? Aí eu falo para vocês, quero que você denome essas duas moléculas. O que tem de diferente agora aí? A presença da dupla. Você lembra que a dupla, a tripla, mandava na numeração lá na cadeia principal, nos alcenos, nos alcinos e nos alcadienos? Ela também vai mandar aqui. O que eu quero dizer com isso? Obrigatoriamente, numa cadeia fechada, a dupla tem que estar entre o carbono 1 e 2. O que eu quero dizer com isso? Se eu resolver que esse aqui vai ser o meu carbono 1, obrigatoriamente o 2 vem aqui embaixo. Porque a dupla tem que estar contida entre 1 e 2. Entende? Só que dessa vez não é a melhor escolha. Por que não é a melhor escolha? Além de ter a dupla, você está vendo que eu tenho radical? O radical não tem que ter o menor número possível? Se eu fizer essa opção, eu vou ter que dar uma volta para encontrar o radical só no carbono 6. Então essa não é a minha melhor opção. A melhor opção dessa vez é escolher esse como carbono 1. O próximo é o carbono 2, ó, a dupla tem que estar contida entre 1 e 2. E eu já encontro o radical no carbono 3. É a melhor opção. 4, 5 e 6. Digo o seguinte, ó, que no carbono 3 tem radical metil. Numa cadeia de ciclo hexeno, dessa vez, quando é ciclo, não precisa colocar número, porque a dupla estará sempre no primeiro carbono, começando no primeiro, tá bom? Próxima molécula, de novo, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma cadeia fechada com dupla ligação e tem ramificação. Se eu optar em esse ser o 1, esse vai ter que ser o 2, o radical está longe. Melhor opção é buscar esta aqui, ó, o carbono que tem a dupla, sendo o carbono 1 aqui, 2, 3, 4 e 5. Os radicais, dessa vez,
a gente tem que buscar a proximidade deles, só que não é eles que mandam na numeração, é a presença da dupla. Agora eu vou pensar nos radicais. Esse aqui, ó, onde os 3 carbonos estão na mesma linha, é o propil. E esse aqui em cima é o metil. Ordem alfabética, K, L, M, N, O, P. Vou falar primeiro do radical metil, né? No carbono 4, radical metil. No carbono 3, radical propil. Tudo isso na cadeia do ciclo penteno. De novo, ó, optei em não colocar o hífen obrigatoriamente, eu tenho que juntar as duas palavras. 2 cadeias de ciclenos, que são hidrocarbonetos de cadeia fechada com a presença de insaturação, uma dupla ligação. E agora, de novo, vou mostrar para vocês como é que a gente faz quando a gente tem nome e quer representar a fórmula, tá? Fazer a formulação. Depois, mais adiante, nós vamos estudar de cada um desses compostos características, propriedades físicas, tipo densidade, ponto de fusão, polaridade, tá? Polaridade, por exemplo, todos os hidrocarbonetos são apolares. O que eu quero dizer com isso? Todos eles não são solúveis na água, por exemplo, porque a água é polar. Aí, para ela conseguir dissolver, ela tem que dissolver alguma coisa que seja parecida com ela. Então, a água não consegue dissolver nenhum tipo de hidrocarboneto, porque eles não são polares. Mais tarde você vai estudar também essas características, tá? Vejamos aqui, se eu tiver, por exemplo, esse alceno aqui, ó. Eu falo assim, ó, tenho aqui 3 etil, 4 isopropil. Tudo isso instalado no ciclo buteno. De novo, gente, ó, o que a gente tem que fazer? Primeiro, montar a cadeia principal, o ciclo buteno. Fechei aqui, ó, um quadrado com uma paralela que representa a dupla ligação. Aí eu vou escolher, pode ser esse ou esse o carbono 1, tanto faz, ó. Se eu escolhi esse, obrigatoriamente o 2 tá lá. Carbono 3 e carbono 4. Só que eu vou colocar os números dentro da cadeia, porque senão vai atrapalhar a representação dos radicais 3 e 4. Aí agora vamos para os radicais. O que ele quer que você instale? No carbono 3, radical etil. No 3, etil. Etil são os 2 carboninhos pendurados. No 4, isopropil. O que é iso? Ó, esse carbono que eu acabei de escrever, ele tem que ter 2 pontas iguais. Aí fica prop, iso. Ó, CH3 é igual a CH3. Esse é o isopropil. 3 carbonos juntinhos é o prop. E é iso porque o carbono central tem 2 pontas iguais, isopropil. Esse é a representação da fórmula estrutural de um cicleno, de um hidrocarboneto de cadeia fechada insaturada. Fórmula geral, CnH2n-2, que é a mesma para alcadieno, que é a mesma para alcino, tá bom? E agora o último grupo de hidrocarbonetos de cadeia ramificada são os aromáticos, que a gente já estudou em representação de cadeias normais. Na classificação de cadeias também, eu falei para vocês que existem aquelas cadeias aromáticas e não aromáticas, lembra disso? Alicíclicas, não é? Falei para vocês quando eu falei de aromático, dos perigos de contaminação dos benzenos, que são altamente cancerígenos. Falei do perigo do narguile, que as pessoas ignorantes insistem em usar, achando que aquilo é do bem, é totalmente do mal, ainda mais em momentos que a gente vive de contaminação. Além de tudo, gera substâncias aromáticas, benzênicas. Bom, então vamos agora aos aromáticos de cadeia ramificada. Deixa eu colocar uns exemplos aqui para vocês. CH2, e mais umzinho aqui, que eu acho que ele cabe.
Fiz uns benzenos meio tortinhos, coitados. Olha só, falo para vocês a mesma coisa dos outros, a mesma historinha. Vamos dar nome a esses compostos, tá? Mesma coisa, cadeia fechada, se forem 2 radicais eu preciso numerar. No primeiro exemplo aqui eu não vou precisar numerar não, porque é um anel aromático que chama benzeno, que só tem um radical. Como é que chama esse radical de um carboninho só? É metil. Então esse composto se chama metilbenzeno. Esse composto, gente, particularmente, ele é muito conhecido na indústria, ele tem várias utilidades. E ele é conhecido pelo nome usual. O nome usual do metilbenzeno é tolueno. É bom que vocês lembrem disso, que às vezes o exercício fala assim, o tolueno, ao invés de falar o metilbenzeno, tá? Então, metilbenzeno ou tolueno, certo? Fiz a nomenclatura, eu não precisei numerar porque o radical metil era único. Agora, nesta molécula, eu tenho 2 radicais, etil e metil. De novo, vou seguir a ordem alfabética. Quem vai ser o carbono 1? Onde tem o etil. Carbono 2, 3, 4, 5 e 6. Falo primeiro do radical etil. Falo o seguinte, ó, no carbono 2 tem radical etil. No carbono 1 tem radical etil. No carbono 3 tem radical metil. Tudo isso instalado na cadeia do benzeno. Então a gente vai sempre terminar a nomenclatura com o nome da cadeia aromática, benzeno, tá? Aqui embaixo, aqui eu tenho o radical but e aqui eu tenho prop. Nossa, esse benzeno ficou bem tortinho, benzeno de inclusão, coitadinho, ó, todinho tortinho, meu Deus do céu, olha só, não pode ser assim, né, tão atrapalhadinho assim. Olha só, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É um but e é um prop. E agora, que tipo de butil é esse? De novo, vamos olhar, ó, esquece esse tracinho, não existe. Esse carbono aqui, você concorda que ele está ligado a só mais um? Ele é primário e 2 pontas iguais. Então foi isso que grudou no carbono 1. É um isobutil. O que é isobutil? 4 carbonos. O carbono que se liga à cadeia principal é um carbono primário com 2 pontas iguais. Então esse é o isobutil e esse é o propil no formato iso também, porque é o carbono do meio que está se ligando. Então, ó, eu tenho aqui um isobutil, 3 isopropil, tudo isso na cadeia do... Nossa, estou escrevendo mal, desenhando mal. Tudo isso na cadeia do benzeno. Certo? Hidrocarbonetos aromáticos. Agora eu preciso mostrar para vocês um modelinho aqui de uma outra nomenclatura para eles, que é bastante utilizada, que é assim, quer ver? Vejam que, conforme a gente vai vendo exemplos, os radicais acabam se repetindo, né? É sempre etil, metil, butil, propil. Então, vocês não precisam ficar preocupados com tanta variedade. Existem muitas repetições, vocês acabam se acostumando, né? De tanto vê-los, de tanto analisar essas moléculas. E essa variedade, apesar de serem os mesmos radicais, eles se variam tanto assim as moléculas, é que faz com que os compostos orgânicos sejam tão produtivos na indústria. Existem milhares de centenas de substâncias orgânicas e algumas poucas inorgânicas, porque cada uma dessas moléculas, todas feitas com carbono e hidrogênio, você concorda? Só que como o arranjo é diferente, a montagem é diferente, eu vou criando produtos diferentes conforme eu faço essas fórmulas estruturais. Então, são muitas possibilidades. A química orgânica é muito vasta, é a parte da química maior de desenvolvimento industrial. Deixa eu agora mostrar para vocês o finalzinho aqui dos aromáticos, que são esses aqui, que são bem conhecidos também. Lembrando que os aromáticos são aqueles 6 carbonos, onde intercalam-se simples, dupla. A bolinha significa a ressonância, essa alternância de ligações, tá? Aí eu falo assim para vocês, ó, é dado aqui 3 figuras de 3 compostos aromáticos, de cadeias ramificadas.
que é cadeia ramificada? Presença na cadeia principal de carbono do tipo terciário ou quaternário. Aí eu pergunto assim para vocês, gente, o que essas moléculas têm em comum? Bom, todas elas são benzêmicas, aromáticas, e todas elas têm dois radicais iguaizinhos. Aí agora eu pergunto para vocês, em que elas se diferem? Ah, você vai falar assim para mim, professora, na posição. Posição de quem? Aí você vai falar dos radicais. Realmente é isso mesmo. Eu falo que esses são compostos isômeros. Mesmas moléculas, mesmos números de carbono e hidrogênio, só que montagens diferentes. Aí eu vou numerar. Lembra que os radicais têm que adquirir os menores números possíveis. Se eu optar que esse é o carbono 1, aqui eu tenho o carbono 2, tá bom? Se a minha opção aqui é o carbono 1, esse aqui é o 3. Se aqui é o carbono 1, esse aqui é o 4. Então, o que diferencia uma molécula da outra aqui é a posição do radical. Como é que cada uma delas se chama? 1,2 dimetil benzeno. Aqui embaixo. 1,3 dimetil benzeno. Deixa eu colocar aqui do ladinho, que acho que vai me ajudar. Benzeno. E essa daqui? 1,4 dimetil benzeno. Difícil para escrever? Benzeno. Desculpa a tortura aqui. Bom, esses compostos são cadeias aromáticas ramificadas. Por que eu quis colocá-los? Porque muitas vezes, quando eu tenho um anel aromático e eu tenho ligantes, existe a possibilidade de substituir os números por prefixos. Então, 1,2 dimetilbenzeno, esses números 1 e 2 podem ser substituídos pelo prefixo orto. O número 1,3 pelo prefixo meta e o número 1,4 pelo prefixo para. Então, quando você ler lá um exercício qualquer e tiver assim, represente a fórmula do ortodimetilbenzeno, o que ele quer que você faça? Que você coloque radicais nos carbonos 1 e 2. Então, o que significa orto? Ligantes nos carbonos 1 e 2. Se ele fala para você, represente o metadimetilbenzeno, ligantes que ele quer que você represente nos carbonos 1 e 3. E se for paradimetilbenzeno, ligantes nos carbonos 1 e 4. Então, os prefixos orto, meta e para substituem os números 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Ok, pessoal? Então é isso. Nós temos outras características dos hidrocarbonetos, né? Nós vamos estudar adiante, mas por enquanto é isso que a gente tem que saber para fazer a nomenclatura e a formulação dos hidrocarbonetos. Agora nós vamos para os exercícios e esclarecer as dúvidas depois da videoaula, tá bom? Muito obrigada pela atenção, até a próxima.